E o Flamengo, só na observação, contratou 2 jogadores para a base. Dirigente do Cruzeiro dá entrevista esclarecedora sobre Caio Jorge. E eu vou trazer detalhes importantes para vocês a respeito disso. É realmente um momento para que a gente fique ligado, para que o torcedor rubro-negro fique atento ao mercado da bola. Samuel Lino faz Flamengo desembolsar quantia milionária. Punição confirmada e muito mais. A partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo na Ação Rubro-Negra, chega com tudo, porque eu tenho muitas informações num sábado longe de ser calmo pelo Flamengo, muito pelo contrário, um sábado bastante animado, com muitas informações para você que me acompanha, para você que está atento, para você que está ligado a tudo que acontece aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Quero informar para vocês que o Maracanã está passando por uma reforma completa no gramado. O gramado, que já é bom, vai ficar ainda melhor e estará pronto em breve. A empresa responsável por cuidar do gramado vem trabalhando de forma incessante para deixar cada vez mais o Maraca um tapete. Essa é a palavra do Flamengo, essa é a intenção do Flamengo com relação ao gramado do Maracanã, porque com a atual qualidade do nosso time, a gente precisa de gramado bom para a bola rolar de forma melhor, né? Então, a intenção é que para o jogo já contra a Portuguesa, o gramado ainda não esteja 100%, mas até o fim de janeiro, para o começo do Campeonato Brasileiro, aí sim o gramado já estará bem melhor, já estará bonito, já estará nota 10 para os jogos do Flamengo. Essa é a expectativa de todos. E o Flamengo, na calada da noite, desembolsou dinheiro. Gastou 700 mil e foi até o Vila Nova para trazer 2 jogadores que são revelação por lá. O volante Raimundo e o atacante Heitor, ambos de 16 anos, foram contratados pelo Flamengo. E qual é a posição do Flamengo nesse momento? O que o Flamengo vem fazendo? O Flamengo vem trabalhando com uma área forte de scout para poder captar jogadores importantes, jogadores promissores no futebol brasileiro, para que o Flamengo consiga voltar a revelar grandes talentos. Eu acho uma atitude inteligente, acho uma atitude interessante do Flamengo. Essa história da Copinha, por exemplo, eu gostei, porque o Flamengo tem muito a perder. O Flamengo coloca os garotos na vitrine e, no final das contas, é a Copa dos Empresários. Vem um monte de empresário, fica de olho nos garotos, assedia os garotos e, no final das contas, é o Flamengo que tem que gastar dinheiro aumentando multa rescisória, aumentando salário, aumentando condições. Então, assim, achei boa a atitude do Flamengo. O Flamengo fez ao contrário. O que o Flamengo fez? O Flamengo pegou e escalou um time de 12 observadores para estarem na Copinha. Cada um foi para uma sede e eles ficam observando os atletas. Apareceu um talento, apareceu um jogador que o Flamengo considere que seja muito bom, que o scout analise, veja que vai fazer a diferença. O Flamengo vai lá e contrata. Então, assim, é bom. Foi numa aposta dessa que o Mateuzinho, por exemplo, surgiu. E chegou e veio do Londrina. Entre outros tantos talentos do Flamengo que foram pensados e observados. O Flamengo tem uma equipe de observadores do mais alto gabarito, pessoas competentes, que estão no clube já há um bom tempo. Então sabem observar legal, sabem estar atentos. E eu considero que seja uma situação que para o Flamengo é muito boa. O Flamengo consegue captar esses garotos, o Flamengo consegue estar ali atento a tudo que acontece. O Flamengo teve que desembolsar 8 milhões de reais pela contratação do Samuel Lino. Se já não bastasse
ter sido a maior contratação da história do clube, o Flamengo está tendo que pagar esses valores devido a metas pré-fixadas no contrato do atleta. Isso hoje é normal. Você contrata o jogador, você chega lá, coloca a meta, se ele alcança, existe uma valorização maior. Foi assim que o Flamengo lucrou tanto com o Pablo Mari, quando contratou ele, esquecido no futebol europeu. O Flamengo teve um lucro de 1000% com a contratação do jogador. E é dessa forma, fazendo desse jeito, que o Flamengo conseguiu outras boas valorizações. Então, nada mais justo que isso também aconteça com os jogadores que o Flamengo contrata. Que vem, os clubes às vezes aceitam negociar, desde que tenha uma contrapartida interessante, desde que tenha uma contrapartida que possa fazer a diferença, que possa aumentar o valor da negociação. Então, tudo isso conta e conta demais. São coisas que realmente aumentam bastante a valorização do atleta, aumentam bastante a valorização do jogador. Olha aqui, o Flamengo recebeu uma multa de R$318 mil da Conmebol por atrasar a volta ao time na final contra o Palmeiras, a volta para o segundo tempo. O Gabriel Skinner tomou uma advertência, supervisor de futebol, mas é claro, né, gente? Galho fraco perto de tudo que o Flamengo conseguiu na temporada, perto de todos os resultados que o Flamengo conseguiu na temporada. Então, eu considero que tenha sido galho fraco, algo muito positivo para a gente, ainda mais que o Tetra veio. E o Flamengo, isso a gente vai poder nos orgulhar, é o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, e se Deus quiser, seremos penta o ano que vem. Estou muito animado com essa possibilidade, acredito muito no Flamengo, acho que temos totais condições de conseguirmos estar lá, de conseguirmos jogar bem a Libertadores e de conseguirmos vencer. Agora, eu acho até que pelo título do vídeo, o assunto do Caio Jorge normalmente monopoliza o noticiário rubro-negro e seja importante a gente acompanhar todos os desdobramentos a respeito dessa situação envolvendo esse atleta que é um pedido do técnico Felipe Luiz e muitos não entendem. O Felipe Luiz considera que o Caio Jorge é um jogador com estilo de jogo diferente do Pedro. Felipe gosta do jogador por entender que faz um estilo de jogo, é matador, mas com uma movimentação maior. O Pedro já é considerado um camisa 9 autêntico, aquele jogador que fica na área, que fica ali esperando para dar o bote certo. E o Pedrinho do Cruzeiro deu uma entrevista agora há pouco e falou novamente sobre as negociações do Flamengo. E eu vou dizer para vocês o que é que lá no fundo mantém viva a minha esperança do Flamengo conseguir contratar esse jogador. O Pedrinho respondeu algumas perguntas, a última que foi mais interessante, dizendo de praxe que a proposta do Flamengo, o Flamengo já tentou, que o Flamengo já conversou, que o Flamengo já fez 2 ofertas, mas que nenhuma dessas ofertas agradou a direção do Cruzeiro até agora, que o jogador está nos planos, que o Tite considera ele importante. Agora, o decisivo para mim nessa entrevista foi quando perguntaram sobre o futuro do atleta em relação ao interesse do Flamengo, e ele foi claro em dizer que o Cruzeiro não encerra nenhuma negociação. O Cruzeiro está no mercado para ouvir o que pode vir de interessante para o clube. Vocês percebam que é uma típica declaração de quem não encerra, de quem não coloca ponto final em papo nenhum, de quem está ali, tipo assim, o jogador está aqui.
não vou vender. O Tite conta com ele. Agora, como é que eu fecho a porta para um Flamengo da vida? Não posso fechar a porta. E é esse pensamento do Cruzeiro, que é nítido para mim nas entrevistas, é muito claro para mim nas entrevistas, é esse tipo de pensamento que faz o Flamengo não encerrar as negociações, que faz o Flamengo estar atento, ter um jogo de paciência para o caso. Eu me recordo como Bruno Henrique e Gabigol vieram, a negociação começou em dezembro e foi acabar no final de janeiro, principalmente o Bruno Henrique. Então é esse tipo de negociação, é esse tipo de conversa que, para ser bem sincero com vocês, me deixa animado e me faz acreditar que o Flamengo ainda pode conseguir chegar a um acordo com o Cruzeiro. Eu entendo que o Flamengo possa conseguir chegar a um acordo. Entendo que o Flamengo tem totais possibilidades, totais condições de chegar a esse acordo e de poder fazer a diferença. Porque trata-se de um atleta de grande nível, de um atleta que para o Flamengo cairia como uma luva no esquema tático do Felipe Luiz. Então, considero de muita importância. Agora, nada é fácil, lembrando que não é qualquer valor, o salário desse jogador no Flamengo vai superar a casa dos 2 milhões de reais. Então, isso tudo faz com que as coisas sejam difíceis, mas não impossíveis. Estou indo nessa, a qualquer momento eu volto com muito mais do Flamengo, trazendo detalhes importantes do Mengão, sempre ligado, atento. Deixa eu mandar um abraço para o Marcos, dos Estados Unidos. Ele hoje me encontrou lá no Adonis, em Benfica, me cumprimentou, falou: Choque, eu não perco um vídeo teu. Então, Marcos, aquele forte abraço para você e muito obrigado pelo carinho.